Olá, sejam muito bem-vindos à temporada de 2024 do BHB Foodcast. Eu sou a Kelly Gouveia, Head de Inovação e Negócios aqui do BHB, e é um prazer para a gente receber todos vocês aqui neste ano para um novo episódio de um novo ano aí que tenho certeza que vai ser especial. Bom, a gente começa o ano então dando um overview nos principais eventos internacionais que tivemos aqui nesse início de ano e que vão influenciar o universo da indústria de bebidas, alimentos e suplementos. E nesse primeiro episódio, exploraremos as últimas tendências, insights da Expo Oeste através dos olhos da Giana Toni, que é gerente de conteúdo e missões da Francal Feiras, que no Brasil organiza a Natural Tech, que todos vocês conhecem, e que visitou o evento lá na Califórnia. Bom, a Expo West é uma das principais feiras dedicadas aos produtos naturais, orgânicos e saudáveis. É um evento que atrai mais de 85 mil operadores do setor, entre distribuidores, representantes de redes varejistas de diferentes tamanhos e outros tomadores de decisão, e mais de 3.600 expositores. Mas como é que as tendências vistas por lá, elas podem influenciar o mercado brasileiro? Quais as conexões e correlações entre a Expo Oeste e a nossa versão nacional do setor, a Natural Tech? É sobre isso que a gente conversa com a Giana. Seja bem-vinda, Giana. Oi, tudo bem, Kelly? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, vamos bater um papo então. Giana, foi sua primeira visita lá na Expo Oeste, certo? Quais foram as suas Sim. principais impressões e tendências que você de cara já identificou por lá? Bom, primeiro de tudo, né, é uma dimensão, a feira tem uma dimensão realmente muito grande, então essa variedade, né, essa riqueza que tem ali de muitos produtos, muitas marcas no mesmo lugar, isso já é por si só rico, né? Mas eu identifiquei também outra característica de cara, que é a quantidade de sampling que eles fazem, né? Então a gente aqui nas feiras a gente faz, mas não chega nem aos pés, assim, eles dão muito produto mesmo. Eles pensam que além, né, de pessoas influentes ali, também são consumidores potenciais. Então, se você quiser, você sai dali com 3 malas de comida para comer o ano todo, né? E guardar, se você quiser, dá para sair. Assim, eles dão um pacote inteiro não é sampling assim pequeno, é o produto inteiro mesmo, né? Então dá para ver que tem muito investimento nesse sentido também. Uma outra coisa que eu notei é a questão da estrutura dos estandes, né? As marcas elas gastam muito menos na construção do estande, na montagem, menos do que a gente gasta aqui no Brasil, que a gente faz, né, estandes muito bonitos, muito grandes, com 2 andares, escorregador, piscina de bolinha. Assim, eu percebo que lá isso não é tão relevante. Então, eles fazem, às vezes, estandes menores, mais baratos, mas gastam muito mais dinheiro na questão de sampling e de, né, captação de leads, enfim, essa parte toda comercial muito bem estruturada. Então, acho que isso é um outro ensinamento aí que a gente também volta, né, de lá. E acho que, assim, de cara foram essas coisas, assim, mais que eu vi. Aí depois teve um monte de outras tendências que a gente viu andando lá dentro, né, em contato com os estandes. Maravilha. E dentro dessas tendências aí, né, você até já falou algumas, dessa questão do tamanho dos estandes, mas tem outras coisas que você aí conseguiu observar que elas se comparam ou se alinham ao que a gente vê aqui nesse mercado saudável brasileiro, especialmente aí você que está, né, olhando para a Natural Tech, tem outras coisas que você viu de mais semelhantes ou muito mais diferentes que de cara já te chamaram a atenção? Ah, sim, com certeza, né? Bom, uma coisa que foi muito visível, assim, é a quantidade de marcas de água de todos os tipos, né? Então, águas saborizadas, com minerais, com vitamina, assim, isso daí foi realmente chocante, assim, a gente tinha muita marca mesmo. Assim, né, aquela preocupação de todas as marcas, né, com a embalagem sustentável também, isso foi uma coisa muito marcante. Inclusive, várias águas, né, que a proposta era usar a mesma garrafa e encher de novo, né, tinha essa coisa do refill, que é uma coisa também que a gente às vezes ainda está começando aqui no Brasil, né? Então, garrafas bonitas, garrafas colecionáveis de metal, de outros materiais diferentes, mas que a pessoa guarda e ela tem um lugar que ela vai tá sempre enchendo e repondo, né? E assim, milhares de marcas muito novas de todos os tipos, né? Então isso aí foi uma coisa realmente
que a gente notou? Bom, não preciso falar do plant-based, né? Ele continua no crescente. Aí acho que no ano passado a gente já viu bastante coisa sobre isso, né? Mas o que eu achei curioso é que agora o plant-based ele foi mais incorporado para o cidadão comum, entre aspas, né? Vamos dizer assim, para aquela pessoa que não necessariamente é vegana, ela não necessariamente tem alguma restrição alimentar, mas ela começou a introduzir alguns produtos plant-based na dieta por várias questões, aí cada um, né, com suas questões. E assim, foi realmente bem marcante assim para mim a quantidade de marcas, né, trabalhando esse plant-based e como os produtos estão saborosos e tão assim realmente muito próximos, né, da realidade para aqueles que estão buscando essa proximidade, né? Então eu acho que isso é legal para essas pessoas que não são veganas e que querem, precisam desse sabor da carne, né? Então acho que a gente está chegando cada vez mais perto de substituir isso, né? Então ficou muito claro, assim, e não só para comida, mas assim, plant-based em tudo, né? Assim, N produtos, não necessariamente só alimentos, com coisas plant-based. E de novo, né, as embalagens, assim, a gente tem muito para aprender, porque assim, todas, né, com alguma coisa sustentável, com pouco, assim, rótulos muito diferentes, né, comunicação visual muito diferente. Outra coisa também que eu notei nessa questão da embalagem foi o minimalismo, né, que a gente está vendo hoje nas embalagens também. Isso eu achei muito interessante lá. Então a gente vê assim poucas cores, menos cores nos rótulos, menos comercial, mas com uma informação mais clean, mais relevante, né? E como isso chama atenção, dá uma paz ali, né? E acaba se destacando, porque até fui prestar atenção no próprio supermercado, como essas marcas minimalistas estão chamando atenção, porque é tão colorido todo o resto, tão, né, tão misturado, Sim, que a hora que sim. você vê uma garrafinha ali que é só branca, Passa. com uma letra em prata, não tem mais nada, você, nossa, o que é isso? Até, né, chama atenção Faz o pelo caminho contrário, chama atenção, exato. menos é mais. Medo menos é mais. Então, acho que também essa cultura minimalista a gente percebeu bastante lá. E o engraçado é que eu não notei isso só na feira, né? Caminhando pelas lojas também, que eu fui visitar bastante loja, né, na Sim. cidade, na região, Uhum. eu vi até uma loja de automóvel, né, de carro, minimalista. Então, era uma loja de carro que só tinha um carro dentro, que eu nunca tinha Olha visto. só. Assim. Era uma loja enorme, né, com Tá. um carro único ali e vendendo vários carros, né? Tinham vários modelos sendo vendidos, mas só um carro ali à mostra, né? Então, uma loja leve, vazia, com espaço para andar, sem muita informação. Então, eu acho que a gente está numa era de tanta informação, né, que está over. E aí, quando você pega um produto que traz essa tranquilidade para você, né, eu até usei essa palavra lá, né, o marketing, assim, ele está trazendo uma tranquilidade, não está deixando a pessoa Mais ansiosa, está deixando a pessoa ansiosa. calma, exato. Isso, Então, calma, aqui tem menos coisas para prestar atenção. exato. Então, acho que isso foram coisas que eu notei bastante de cara, assim, né? Até extrapolando um pouco o mundo do alimento e bebida, né? Sim. E você acha que isso vem para o Brasil? Ou você acha que a nossa característica mais cultural, como é que foi? Eu sei que, né, esse movimento que você foi para lá foi com outros empresários também, outras pessoas do Sim. setor. Chamou a atenção delas também? Ou você acha que talvez isso aqui não tenha tanto lugar? Olha, eu acho que sim, a gente está caminhando para isso. É claro que aqui é um pouco mais lento nesse sentido do caso do minimalismo, por exemplo, né? Eu acho que vai para isso, vai, mas talvez não tanto quanto numa Europa, nos Estados Unidos, porque o Brasil, primeiro, né? Ele é tropical, ele é quente, a gente já tem aí uma outra característica, né? Então, eu acho que a grande sacada é quando a gente vai para uma feira no exterior ou para qualquer coisa que inspire, né? É como a gente adaptar isso no nosso país, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é o mais desafiador, porque também não adianta a gente só ficar, né, tendo uma viagem, né, Sim, linda, maravilhosa, mas que aquilo não se sem aplica aterrissar. exatamente. Então eu pensei também bastante sobre isso. Eu acho que algumas tendências sim, a gente vai estar aplicando aqui para alguns setores, algumas marcas, mas eu acho que outras realmente não. Vou dar um exemplo de uma outra que eu vi que eu acho que não vai pegar no Brasil, que é, por exemplo, aqueles bifinhos que eles chamam de jerks,
que lá tem muito, sabe, tipo Sim, bifinho de sim. cachorro Uhum. mesmo, que a gente dá para cachorro, aquelas tirinhas. Eles têm muita comida assim lá agora. Isso foi uma outra tendência que eu notei, né? É aquela coisa de comer uma coisa boa rápido, né? Porque você não quer Os cozinhar, então snacks você tem um ainda em snack. alta. Uhum. Isso, é tipo uma raçãozinha mesmo, preparadinha ali para a pessoa, né? Mas com uma cara mesmo de palitinho de cachorro mesmo, aquela carne prensada, né? E Tá. assim, muitos estandes disso também fiquei Saudáveis. chocada. Saudáveis, Saudáveis. sempre saudáveis, com uma mistura, né? Alguma coisa assim, mas assim, o gosto não é dos melhores, da maioria que eu provei, assim, realmente. E o que que eu percebo? Eu acho que esse não pegaria no Brasil por várias questões, né? Primeiro porque a cara realmente já não ajuda muito, né? O brasileiro, ele já não tem essa coisa, assim, de comer coisa muito pronta, assim. E não dá para comparar a qualidade da alimentação americana com a qualidade da alimentação brasileira, né? Então, o brasileiro, para trocar um prato de arroz, feijão, sei lá o quê, por uma barrinha dessa, nossa, vai precisar muito. Agora, se você trocar aquela comida fast food que eles têm horrorosa por uma barrinha, né, por um bifinho desse, Tá até na vale a pena, vantagem. né? Exatamente, até vale a pena. Então, como eu acho que a cultura deles de alimentação já não é muito positiva, então eu acho que isso daí acaba caindo como uma luva para algumas pessoas, né, que querem melhorar. Mas aqui no Brasil eu não vejo isso muito como uma tendência, assim, nem fiquei muito focada nisso. Interessante. E aí você, né, enfim, nessa viagem acho que tinham outras pessoas aí do mercado, né? E dentre todo o contexto da Expo Oeste, quais são as oportunidades que você observa serem mais promissoras para esses profissionais, né? Que é a nossa audiência aqui de marketing, P&D, das indústrias de alimento, bebidas e suplementos, quando eles vão considerar planejar uma viagem para fora, para olhar a estratégia, né? O que você acha que, né, quais são os lugares onde eles deveriam se guiar mais, olhando de lá de fora para dentro? Você fala nos Estados Unidos ou em geral? Acho que pode ser nos Estados Unidos, se você quiser depois ampliar para Tá. outras experiências que você tem, acho que pode ser muito valioso. Tá. Bom, é um pouco né, o mesmo raciocínio que eu estava falando sobre essa questão das lojas, né? Eu gosto muito de ir nas lojas, independente do setor, né? Eu sempre gosto de visitar lojas diferentes, porque eu acho que isso traz para a gente uma visão de como que o consumidor está se comportando, né? Então, assim, é, essa coisa da loja minimalista, que foi me chamou muita atenção, eu vi em várias lojas. Eu vi na loja da Apple, eu vi na loja, né, de candies, daqueles docinhos de balinhas, né, de gummies. Então, assim, eu vi nisso, eu vi numa loja de tênis, eu vi em várias lojas indo para esse conceito, né? Então, e na questão das embalagens também. Então, eu acho que quando você consegue identificar uma coisa que muitos setores e muitas pessoas estão caminhando para aquilo, aí você tem uma visão, né, de uma tendência mais global, talvez, que vá chegar mais rapidamente aqui também. Agora, quando você pega, às vezes, uma tendência menor, mais específica, que você vê acontecendo num grupo, num nicho, aí talvez aquilo realmente não vai se aplicar aqui para a realidade local. Mas eu acho essencial visitar os supermercados, visitar as lojas, né? Entender esse movimento, né, de como que as marcas estão moldando o futuro e como que o consumidor está moldando o futuro, porque é uma coisa dos dois juntos, né? Por exemplo, eu fui visitar a Amazon Fresh, né, o supermercado da Amazon, que a gente tem que ir, né? Por mais que já não seja também uma grande novidade, mas sempre precisa, né, visitar e ver o que eles estão aprontando. E assim, tem muita lição ali de varejo digital, né, de automação, de Alexia no meio do supermercado para te ajudar a fazer a compra. Então, assim, até que ponto, né, dependendo da sua marca, você tem que abraçar essa tecnologia para ser relevante, ou até que ponto você tem que manter o seu nível, né, de manual, artesanal, caseiro, porque também nem tudo vai poder ser tecnológico, né? O ser humano aguenta, ele vai ter que navegar nos dois mundos, ele vai ter que manter as coisas das memórias afetivas e que trazem, né, aquele alento no coração, e que com certeza não vai ser tudo digital. E ele também tem que abraçar a tecnologia onde agrega, né, e combina. Então, eu também acho isso importante, a gente entender, né, que tem a inteligência artificial chegando, que pode ajudar um monte de coisa, mas que também, né, nem tudo talvez precise da inteligência artificial. Talvez eu queira ir num restaurante uma vez
que não tem nada de tecnologia e que eu vou comer no escuro, de olho vendado, ou com, Experiência não é? diferente, né? Aham. Exato. Então, eu acho que é legal a gente sempre ver o futuro, e também o futuro ele mostra para a gente o que do passado a gente não pode abrir mão, né? Então, eu acho que ficam esses dois ensinamentos, assim, eu sempre gosto de olhar essas duas coisas, né? O que é relevante de verdade para frente e o que né, tá voltando do passado para agora, que sempre vai voltar, né? Em qualquer geração, em qualquer época. Então, acho que é isso, assim, que eu tenho. Acho que visitar Bom, loja, ponto de venda, é muito importante. Não importa de que setor e do que, né? Independente de ir na feira. É tudo isso, assim, acho que é a junção de tudo isso. Você passa no filtro de café, o que você vê numa feira, com o que você vê na rua, com o que você vê sendo consumidor naquele país também, porque você tem a sua experiência de consumidor, né? Que você fala assim, puxa, isso aqui foi inesquecível para mim. Eu entrei nessa loja, eu tive essa sensação, eu tive essa experiência e eu nunca mais vou esquecer. Então, aquilo ali também vai servir, né, de compõe, material. né? Uhum. Isso, você passa no filtro de café e você vai sair daquela viagem com um caldo muito rico, né? Claro que influenciado pelo seu ponto de vista e o setor que você trabalha, mas vai sair coisa boa dali que vai ser além, né, do que você faz. Então, viajar sempre é Maravilha. recomendado, né? Sempre amplia mundos, né? E, Jana, Sempre. teve algum ingrediente que te chamou mais atenção lá? Teve alguma coisa que você falou, puxa, isso aqui tem mais, né? A gente viu uma época que tinha muito colágeno em tudo, de repente Sim. proteína em tudo. Teve alguma coisa que te chamou atenção? Olha, os mushrooms, né, que estão assim para todos os lados, muito, muito mesmo, muito mushroom. E essa questão dos alimentos que são alternativos a outras coisas. Isso está realmente explodindo, né? Assim, Análogos, né? além do que a gente, isso, além do que a gente já sabe, tipo, para substituir glúten, para substituir lactose. Então, isso estava realmente muito, muito grande lá, né? Assim, muito forte. E assim, o que me chamou muito a atenção também as cápsulas, né? Então, o que eu percebo? As pessoas estão caminhando para um futuro onde elas querem ter menos trabalho cada vez mais, né? Então, assim, até cozinhar, a pessoa não quer mais. Então, o que ela quer fazer? Ela quer pegar tudo que ela precisa comer naquele dia, botar numa cápsula e tomar, né? Então, eu também acho que isso é uma tendência, né, que a gente está vendo lá, principalmente. Então, a pessoa come mal, né, mas ela vai lá e toma 5 cápsulas que uma tem isso, outra tem aquilo, outra Compor tem as, aquilo, faz um aham, compor a shake dieta dela. milagroso. Uhum. Faz um shake milagroso, né? E então assim, eu vejo que uma dieta customizada é uma coisa que está acontecendo. Então, aí eu vi vários ingredientes ali surgindo nessas dietas customizadas e nesses suplementos. Então, isso eu acho que tem muita coisa. Mas eu não notei nenhum ingrediente específico além do mushroom que eu tenha visto, assim, de chamar Chamou. muito a Uhum. atenção. Eu vi essa coisa do alternativo, dos ingredientes alternativos, do plant-based e dos mushrooms. Aham. Em termos de sabor, teve algum sabor ali? Aqui também, muitos anos, a gente teve aí as berries fazendo muito sucesso no Brasil. Lá você viu algum sabor que se destacou um pouco mais? Olha, o que me chamou bastante atenção foi esse sabor dos plant-based, que todos que eu provei na feira eram muito saborosos, né? Foi uma surpresa para mim, assim, né? Eu questiono um pouco, eu questionava um pouco essa questão do tipo, pô, mas se eu tô comendo um plant-based, por que tem que ter sabor de bacon, né? Se a ideia é eu Isso. justamente trocar o meu hábito alimentar e entender que a alga também é gostosa, né? Entender que, enfim, a ervilha também é gostosa, não precisa ter sabor de bacon na ervilha. Mas eu entendo que para um plant-based ficar mais abrangente, pegar mais gente, que é o nível que eles estão ali, tentando vender esse plant-based para todo mundo, né, para qualquer pessoa, eles conseguiram então chegar em sabores muito reais, assim, muito próximos. Eu comi comidas ali que eu não falaria que eram plant-based se não tivessem me contado, né? Agora, de um sabor específico, uma coisa que eu notei também muito, assim, mas isso que eu acho que é muito do mercado americano, são os molhos, né? Eles estão muito molho, muito, muito molho, esses molhos prontos para tudo que é coisa, né? Salada, carne e tal. E aí nesses molhos eu percebi sabores muito diferentes. Então, molhos misturados de coisas exóticas, pimenta com goiabada, com não sei o quê. Então, assim, esses molhos estão muito ousados, né? Eu acho que
isso foi uma surpresa também para mim, eles sabores muito exóticos e diferentes nesses molhos, né? Mas não sei te dizer um ingrediente específico que eu tenha Uhum. Chamado reparado, a assim, atenção. Uhum. de sabor ou de... Realmente não, assim, tá tudo Legal. misturado. E a gente sabe que tem algumas empresas brasileiras que estão expondo lá, né? Te chamou a atenção? Como é que tá a presença de empresas brasileiras lá na Expo West? Olha, muito poucas, né? Assim, vamos dizer, não chama atenção. O que chama atenção é porque tem o stand da Apex, né? Que reúne. Nesse stand da Apex fica bem claro que é o Brasil, porque eles se divulgam, né? Como um stand do Brasil mesmo. Então a gente tinha ali, acho que eram 14 marcas brasileiras no stand da Legal. Apex, marcas menores, né? Que estão começando aí para os Estados Unidos ou querendo começar a ir para os Estados Unidos, então também não são tinha uma ou outra maior ali tinham acho que uns produtos da Britvic, que é uma marca grande, mas assim, a maioria é marca pequena que está começando, né, ou orgânica e tal. Mas eu notei só separado do stand da Pex, eu só notei uma marca, que foi a Balduco. A Balduco tinha um stand, né, fora, né, a Balduco que tava separado, só tinha as marcas do stand da Apex mesmo. Eu não notei Sim, caminhando, tá, uma nenhuma outra brasileira tem presença me chamado mais a atenção. forte. O que a gente percebe é o açaí, né? O açaí, sem dúvida, ele é muito divulgado na feira, mas ele está dentro de várias outras marcas americanas, né? Não é uma marca brasileira, mas é alguma marca americana que está usando um produto brasileiro ali que está destacando, mas a marca é americana. Então, foi isso que eu notei. Eu vi muito açaí e vi muito algumas coisas da Amazônia, assim, né? Uns sabores da Amazônia, umas coisas da Amazônia, mas também menos que o açaí. O açaí ainda reina, é o rei do produto É o sabor do brasileiro. Brasil. O açaí tá É o em todas, sabor né? do Brasil na Expo Tá Oeste. em... Muito bem. Exato. E, Giana, para a gente finalizar, como é que você enxerga, né, o papel da Naturaltech no contexto brasileiro depois dessa sua experiência aí na Expo West? Então, quais são as oportunidades de crescimento e colaboração entre esses eventos? Como é que a gente pode fortalecer ainda mais nossa indústria nacional? Conta um pouco o que é que você vai trazer de fora para dentro. Olha, eu só tenho assim a reforçar ainda mais a importância da Naturaltech, né? E de qualquer outra feira, na verdade, né? Que junte setores e empresas e marcas. Eu acho que na Francal a gente tem aí 14 feiras, né? Cada uma de um setor, e são todas, eu posso dizer a mesma coisa. Eu acho que é muito importante ter esse ponto, né, de encontro, esse lugar que une as lideranças, as cabeças pensantes, né, do mercado. E eu sinto ali, né, na Expo West, quando eu estou na Expo West, quando eu estou na Naturaltech, eu sinto essa coisa pulsante, né, que você está ali envolvido, como se você tivesse, né, dentro ali de uma reunião da ONU, né, decidindo as coisas do planeta, mas não, a gente está decidindo as coisas daquele setor que vão reger o setor do outro, né, no ano seguinte e nos outros anos, né? Então, essa coisa de botar cabeças pensantes juntas, eu acho isso sensacional, de você dar palco para empresas pequenas e que têm muita relevância e né, umas propostas diferentes, importantes para o setor se renovar, né, se adaptar ao futuro. E porque assim, a gente normalmente vê as mudanças acontecendo na marca pequena, né? Aí depois a marca grande acaba abraçando Em onda. aquilo e dando uma outra pulsão para aquilo, né? Mas normalmente não é a marca grande que às vezes traz essa Cara, inovação, vai né? inovar, né? Ela vai vendo ali o que está acontecendo em volta dela, e quando ela decide que aquilo realmente pegou, né, ela vai lá e alavanca. Mas a gente vê que a ousadia mesmo normalmente vem do pequeno e do médio, né? Então, isso eu acho interessante, assim. Então, eu acho que as feiras, a Naturaltech no Brasil tem um papel importantíssimo de dar espaço para essas marcas menores terem uma visibilidade, né, para enfim, para todo o setor, todos os stakeholders do setor, não só o consumidor, né, que também vai na feira, e esse contato, né, que a marca tem com o consumidor final também é importante na feira, porque isso é interessante da Naturaltech. A gente não tem isso na Expo West, né? Na Expo West é bem B2B, não é aberto ao consumidor final. A credencial é bem cara, né? Inclusive, justamente para não ter essa abertura. E na Naturaltech, não. Na Naturaltech, a gente gosta de ter esses dois momentos. A gente gosta de ter o B2B muito forte nos 2 primeiros dias, e ele continua nos outros dias, claro, ele não para,
mas a gente tem esse contato da marca com o consumidor final, principalmente no sábado, né? Que é importante também, porque ela vira um palco de prova, de degustação, Sim. de feedback, enfim, né? Vai Quando para a que uma arena. indústria. Exato, quando que uma indústria tem contato direto com o consumidor, não é tão simples, não é tão fácil, né? Então, assim, é legal você ter esse contato com os dois mundos também. Acho que a Natural Tech proporciona isso, né? E eu vejo como, né, o crescimento da feira todos os anos demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente precisa desse espaço, né? Todo mundo precisa se ajudar a entender o futuro, né, e se adequar ao futuro, porque não é fácil, ninguém sabe, na verdade, o futuro. A gente está aqui todo mundo junto tentando adivinhar, mas ninguém sabe de verdade como é que vai ser, né? Então, acho que um ajuda o outro. Acho que isso é. A feira tem esse papel de união, de transformação, né, de protagonismo, de trazer o protagonismo, né, para o mercado brasileiro e para a gente não ficar atrás, porque não dá para a gente só ir para o exterior ver o que está acontecendo, a gente tem que estar fazendo o futuro aqui, né? E a feira é para isso, para a gente fazer o futuro aqui. Maravilha. Jana, muito obrigada. Queria que você deixasse só uma mensagem final, convidando o pessoal aí para estar na Naturaltech ou para acompanhar aí todos os movimentos. A feira vem aí em junho, né? Então, só faz um convite aqui final já de agradecimento e já de despedida aqui dos nossos espectadores. Claro, bom, gente, a feira é de 12 a 15 de junho, são 4 dias, né? Para o consumidor final é mais os 2 últimos dias, né? Para os profissionais, os 3 primeiros dias, né? E tá aí o convite para todo mundo. Eu acho que é uma feira que não dá para deixar de visitar. Se você gosta de comer bem, gosta de estar por dentro do que está acontecendo, gosta de ser saudável, né? A feira ela vai além da comida, ela é uma feira de estilo de vida saudável, né? Que eu acho que é importante a gente falar isso. Ela vai muito além de comida e bebida. Então, é uma feira que te dá muita ideia, né, para você transformar os seus hábitos, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante. Então, deixo aí o convite de 12 a 15 de junho. A feira abre às 10 todo dia e fecha às 8. A gente tem um monte de palestra, atividades, ativações, experiências. Então, assim, dá para todo tipo de gente ir, se divertir e sair de lá com o coração quentinho, com bastante ideia na cabeça e bastante produto na sacola. Legal, lembrando que esse ano a gente vai ter uma arena de ingredientes lá, depois a gente vai contar um pouquinho mais, uma parceria bem legal do BHB aí com a Naturaltech, mas depois a gente entra em detalhes, por enquanto vai ser só esse micro spoiler. Muito obrigada, Jana, e obrigada a vocês, espectadores que ficaram com a gente até agora. Lembra que a gente sempre tem conteúdo novo para vocês lá no nosso portal bhb.com e também nas nossas redes sociais. Eu espero vocês lá e daqui a pouco tem episódio novo sobre algum outro evento bem importante que rolou no começo do ano por aqui. Até mais!